Bem, nós sabemos que detectar os sinais de deterioração clínica do paciente ainda é um desafio nas organizações de saúde. Nesse estudo que nós selecionamos hoje, uma equipe de cientistas australianos resolveu avaliar o quanto a monitorização eletrônica de sinais vitais em enfermarias agregava valor e trazia mais segurança na percepção de enfermeiros e de médicos. Acompanhe esse estudo após a vinheta. Então a gente sabe que essa deterioração clínica e prevenção de eventos adversos relacionados a isso são um dos principais desafios para a segurança do paciente. E esse estudo teve justamente o desafio de avaliar a percepção da equipe clínica sobre as práticas de vigilância em curso e a introdução de dispositivos de monitorização contínua em enfermarias gerais. Foram feitas pesquisas bastante estruturadas e coletados as respostas, o feedback em um diário de bordo que era registrado diariamente por esses profissionais. Foram avaliadas 2 enfermarias gerais em um grande hospital de ensino em Sydney, na Austrália. Os resultados, os enfermeiros se mostraram bastante confiantes sobre suas habilidades em identificar pacientes em risco de deterioração, usando a combinação de sinais vitais que esse monitoramento eletrônico trazia e a avaliação visual rotineira da enfermagem. Porém, como aspectos negativos, havia preocupações sobre a precisão do equipamento de monitorização de sinais vitais e a frequência da observação intermitente. Como aspectos positivos principais, eles consideraram que o dispositivo eletrônico trazia maior segurança aos pacientes, pelo fato do monitoramento contínuo, e também trazia apoio à comunicação interdisciplinar. Então, médicos e enfermeiros conseguiam se comunicar melhor frente a essa monitorização. Porém, 3 aspectos negativos foram considerados. O primeiro deles, o potencial diminuição na interação enfermeiro-paciente à beira-leito, uma vez que os enfermeiros ficavam muito mais focados em acompanhar a monitorização eletrônica. O aumento da inadequação das periodicidades de assistência ao paciente, então aquela periodicidade em que o paciente ia até o leito e avaliava o paciente, aferia sinais vitais, começou a se espaçar um pouco mais. E o terceiro que eles consideraram, o terceiro aspecto negativo, foi o desconforto dos pacientes por terem que ficar o tempo todo sendo monitorizados. E os autores finalizam o estudo falando que a formação e a melhoria da comunicação interdisciplinar ainda é fundamental para a implementação dessa prática de monitorização eletrônica dos pacientes em enfermaria, não em cuidados críticos. As dicas que nós trazemos hoje frente a esse assunto. Primeira delas, implementar um protocolo de identificação precoce dos pacientes, focado, obviamente, na deterioração clínica. Existe na literatura uma vasta aplicação de critérios para isso, e é importante que todos os hospitais e outros tipos de organizações de saúde tenham esses critérios bastante definidos e implementados. Segunda dica, adequar esses critérios para as diferentes populações que você tem no seu hospital. Não adianta você aplicar o critério do paciente adulto para um paciente pediátrico, para um recém-nascido. Muitas vezes você vai ter que adaptar isso para o paciente oncológico, Então isso tem que ser bastante avaliado frente à população que você tem na sua organização. E a terceira dica, capacitar as equipes e auditar clinicamente os prontuários para você avaliar se efetivamente esse programa de implantação de identificação de critérios de deterioração clínica está dando certo ou não. É muito comum que no começo não esteja dando certo, que as equipes não identifiquem, elas até registram os sinais vitais com sinais de deterioração, mas não há uma tomada de ação frente a isso. E é importante a gente auditar esses prontuários e verificar o que foi feito ou não frente a essas situações de criticidade do paciente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitar que esse é um oferecimento do IBS e do IBS Knowledge in Healthcare, sempre trazendo conhecimentos para vocês. E a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!